Olá, pessoal do ensino médio, tudo bom? Vamos começar mais uma aula nossa hoje, tá? Lembrando que a gente já está no quarto bimestre. Deixa eu colocar meu óculos aqui para a gente ver. Nós já estamos no quarto bimestre, tá? E nós vamos agora utilizar, além do material do São Paulo Faz Escola, nós também vamos utilizar o material do Aprender Sempre, tá? Então, quem ainda não foi na escola e fez a retirada do material, precisa fazer o quanto antes, tá? Então, vamos lá, deixa eu fazer a apresentação da minha tela aqui para vocês. Deixa eu ver se eu estou com isso, material do ensino médio. Então, vamos lá, meus amores. Separem aí, por favor, para quem já pegou o material, tá? O material do Aprender Sempre, da página 3, além de lápis, caneta, borracha, todo esse material que nós vamos precisar, certo? Vai lá, rapidinho, por favor. Separou? Vamos lá, eu gostaria que vocês abrissem na página 3 e acompanhassem comigo aí o título da aula 1. O acesso ao cinema é um direito de todos? E o objetivo dessa aula. Qual era o objetivo? Era inferir informações sobre uma notícia de jornal e refletir sobre o tema, tá? O tema proposto aí para nós, que é o acesso ao cinema é um direito de todos. Nós já fizemos as atividades dessa aula, dessa aula 1, né, na atividade anterior lá no Google Classroom, do qual eu deixei para vocês o texto em PDF e as atividades no formulário do Google Classroom, né? Então, qual eram os textos que nós tínhamos aí? Nós tínhamos o artigo 215 da Constituição Federal de 1988 e tinha um outro texto aqui, né, que é uma reportagem, um fragmento, na verdade, de uma reportagem. Cinema e vídeo transforma a vida de jovens da periferia de São Paulo. Tinha acompanhamento desse texto, que eu trabalhando aí a afetividade em alguns projetos aí, né? Eu vou fazer uma leitura bem rápida novamente desse texto, mesmo que seja o texto da aula 1, para a gente dar continuidade à aula 2, tá? Então vamos lá, artigo 215 da Constituição Federal de 1988. Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, a gente tem aí um trecho da Constituição que fala, né, que todo mundo tem direito ao acesso à cultura, né, e às fontes de cultura nacional, certo? E que o Estado deverá garantir isso. Texto 2. Cinema e vídeo transformam a vida de jovens na periferia de São Paulo. É apenas um fragmento, um pedaço do texto. Projeto implantado no bairro do Sapopemba, em São Paulo, permite a produção de filmes e vídeos que retratam o cotidiano local. Uma pesquisa realizada na Faculdade de Saúde Pública, FSP, da USP, viabilizou a implantação de um projeto que evidenciou a produção artística de jovens do bairro de Sapopemba, localizado na zona leste de São Paulo. O estudo de doutorado, processos criativos na produção fílmica de jovens de Sapopemba, periferia da zona leste de São Paulo, é de autoria da professora Eveline Estela de Araújo e foi orientado pelo professor Paulo Rogério Galo. Uma parte bastante importante que a gente tem que prestar atenção na hora de entender o tema é que é um estudo que a Eveline está fazendo, né, está sendo orientada pelo professor Paulo Rogério, que ela está fazendo para o doutorado dela, tá? Vamos lá. O projeto teve início em 2012 na Associação Amigos do Bairro de Sapopemba e os alunos que estudavam pela manhã participavam do projeto à tarde e vice-versa.
As aulas do projeto foram ministradas na própria associação. A escolha do local se deu após uma constatação por estatística de que se tratava de uma região com alto índice de mortalidade de jovens por motivos de violência e atropelamento, dentre outros. Ela conta que o bairro de Sapopemba, na época, estava entre as regiões com maior índice de mortes externas de jovens por atropelamento e por outras formas de violência. Logo no início, comecei a estranhar o movimento e a configuração do território, pois notei que algumas das meninas esperavam pelo ônibus dentro da instituição, calculavam o tempo e, quando o ônibus estava próximo, corriam para o ponto. Foi quando entendi os riscos pelos quais passei naquele território. Mais tarde, os estudantes passaram a me acompanhar até o ponto de ônibus, lembra a pesquisadora. No decorrer do projeto, enfrentei toques de recolher, tomei conhecimento de que no território ocorriam estupros e cheguei a me deparar com corpos de pessoas mortas que eram deixadas nas proximidades, trabalhando a afetividade. O objetivo principal da pesquisadora era analisar como esses jovens utilizavam a linguagem audiovisual e a relação destes com a internet. Cada equipe de jovens foi formada a critério dos próprios participantes por afinidade. A equipe de estudantes soube trabalhar muito a afetividade da amizade verdadeira, direito à cidade, trânsito de skates pela cidade, grafite colocando sua representação do social, trabalharam bem forte essas relações, conta a pesquisadora. No início das atividades, a falta de equipamento fez com que os jovens fizessem uso dos próprios celulares. Só depois é que conseguimos uma câmera em VGA e câmeras compactas simples, lembra Eveline. Dentre os produtos do projeto, destaques para a premiação dos jovens do Festival do Minuto, participação do programa Manos e Minas da TV Cultura e projeção das produções desses jovens no Instituto CRIAR. Um dos jovens alunos de Eveline, com grande domínio na técnica de desenhar avatar, foi contratado em condição remunerada por um dos amigos da pesquisadora que estava no mestrado. O êxito desse trabalho só foi possível graças à flexibilidade de Eveline, que soube manter uma relação fluida, acompanhou o ensaio das danças para as festas juninas, jogos de futebol, oficina de grafite, fotografia e fez um redirecionamento do projeto para a temática saúde, ciclos de vida e sociedade. Depois aí, gente, do texto, né, que eu já coloquei para vocês lá no Google Classroom, essa é a atividade da semana passada, tinha algumas perguntinhas aí que eu deixei para vocês no formulário, né? Então, fazendo uma leitura aí a partir do primeiro parágrafo do texto 2, né? O que foi que aconteceu aí? Qual foi a parte mais interessante a partir da leitura desse primeiro parágrafo? Então, a gente tem que ver aí que houve a implantação de um projeto que trouxe à tona essa participação artística dos alunos do bairro do Sapopemba, né? Que é um bairro que a pesquisadora percebeu que tinha aí certas dificuldades com a violência. Mas o mais importante aí, né, que a partir da pesquisa dessa moça, né, da Aveline, ela viabilizou a implantação desse projeto que evidenciava, né, a produção artística desses alunos, né? Quais são os envolvidos nesse acontecimento? A gente tem aí, né, a produção dos jovens, né, da periferia, a gente vê a professora Eveline, né, a gente vê o professor que está orientando o trabalho dela, que é o Paulo Rogério Galo. Né? Quando foi que aconteceu? Aí vocês vão ver lá, né? Qual é a data? Tem uma data específica aí no texto, né? E aonde aconteceu? Aconteceu na Associação Amigos do Bairro de Sapopemba. Né? Para quem fez a leitura vai conseguir responder muito bem
as questões, que vai de 1 a 7, a professora deu aqui uma explanação de algumas, mas tem as demais lá para vocês fazerem, ok? Não deixe de fazer ainda essa semana. Não há necessidade de fazer aqui no caderno do São Paulo Faz Escola, porque são essas perguntas que estão lá no formulário, ok? Mas a partir agora da aula 2, aí sim eu vou querer que vocês façam no caderno, ok? Aula 2, ver ou não ver? Qual que é o objetivo dessa nossa aula? Produzir um comentário oral após a leitura e análise de uma resenha sobre o filme. Desenvolver com os estudantes uma atitude de respeito nos diálogos, mesmo com ideias divergentes, bem como a participação ética e crítica. Bom, vamos ver como que a gente vai fazer isso, né? Faça a leitura da resenha a seguir. A questão da representatividade e o sucesso de Pantera Negra. É só um fragmento. Acompanhe comigo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Especialistas comentam a representação de negros ao longo dos anos e o marco que o filme da Marvel representa. O sucesso do filme Pantera Negra é indiscutível e, além das críticas positivas, o longa conquistou a marca de quinta maior bilheteria de estreia da história dos Estados Unidos, representando um marco no gênero de filmes de super-heróis. Entretanto, o mérito do filme não se resume apenas aos seus números de bilheteria. Pantera Negra representa um grande avanço na questão da representatividade negra nas telas de cinema. Para não dizer que o filme da Marvel é absolutamente perfeito, as piadas ali presentes não apresentam excelentes qualidades e são poucas. Quando a gente chega em 2018, com a Marvel fazendo o primeiro filme de um super-herói negro, é fundamental e muito importante quando pensamos em representatividade. A cineasta Lilian Santiago, formada em História e mestre em Integração da América Latina pela USP, também ressalta a importância histórica do filme e aponta seus reflexos na juventude. Eu só fico imaginando o jovem adolescente negro que pensa em fazer cinema ou gosta de audiovisual, que nunca se vê retratado em nada e, de repente, tem acesso a uma superprodução dessas com uma representação muito bem feita, comenta. Para ela, a questão da representatividade não está só mais nas telas, mas também nos bastidores, em virtude da dificuldade de inserção no mercado audiovisual. É um mundo que a gente não tem acesso, afirma a cineasta. Gente, vocês estão ouvindo aí? A minha cachorrinha latindo, porque o meu marido chegou e ela fica louca lá no quintal. Então, me desculpem pelos latidos dela, mas não dá para a professora fazer agora uma edição do vídeo, porque eu já estou indo para o final dele. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui é um texto, né? É uma resenha que fala sobre o filme Pantera Negra. Eu não vou entrar no mérito do comentário, porque vocês sabem, né, gente? O quanto essa representatividade é importante para mim, que conheci a base dos super-heróis, mas nunca tinha visto um super-herói negro. Mas o importante aqui é toda essa característica textual, né? O formato do qual ele foi escrito, e é importante a gente aqui fazer a análise desse formato de escrita. E eu já vou caminhando para o final do texto, vou deixar a atividade lá depois para vocês, tá? Tem uma outra resenha aqui, desculpa. Tem uma outra resenha na continuidade, tá, da aula 3 e 4, mas depois a gente vai fazer essa leitura, tá? Tem aí essa atividade 2, né, para fazer uma análise que o texto foi escrito, você consegue perceber os pontos positivos e negativos, mas a professora vai jogar essa atividade para vocês
lá no formulário. O importante aqui é vocês observarem bem a característica textual e como ela se dá dentro do texto, ok? Um beijo, deixa eu terminar minha tela aqui. Um beijo para todos vocês. E eu volto aí, gente, na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.